Boa noite, pessoal. Hoje é dia 5 de novembro, quinta-feira. Estou aqui acompanhada da minha amiga Dalva. É boa tarde ainda. Boa tarde, Dalvinha. Boa tarde para todos. É um prazer estar mais uma vez aqui, fazendo o nosso evangelho, né? Exatamente. Vamos aproveitar esses momentos, né? Para nos conectar com os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, que eles nos acompanhem nesses minutos que vamos passar juntos, para a gente, primeiro, poder explicar para vocês direitinho, né, o que está no Evangelho, e também para aproveitarmos dessa conexão, né, nos equilibrando, nos fortalecendo para essa semana, né? Então, que Deus nos abençoe a todos, pessoal do Naufé, meus amigos, um grande abraço. Eu estava conversando aqui com a Dalva, que ela já está cheia de trabalho, sabe? E realmente, né, a gente fechou as casas espíritas, muitas ainda continuam fechadas, como é o caso do Naufé, do Seara do Mestre, e a gente arranjou trabalho, né? E a Dalva estava me contando agora que eles estão fazendo evangelho com a família de Pernambuco, né, Dal? Recife. Recife. Olha a distância. Então, a internet, né, nos salvou nesse período, né, nos unindo e permitindo esses trabalhos tão importantes. Dalvinha, você sempre frequentou o Seara? Eu frequentei outras casas quando eu era mais jovem, né? Mas eu sempre frequentei a doutrina espírita, né? E fixo mesmo, eu estou mais de 20 anos no Seara, muito mais. Então, é a vida inteira no espiritismo. Ah, sim. Eu vim do catolicismo, né? Só que, assim, aquelas coisas que a gente não se satisfaz com o que você escuta. Sim. Você quer mais, quer entender melhor, e aquilo ali é muito, muito reduzido as explicações que você tem. Sim. Né? E o Espiritismo não, ele nos abre um horizonte imenso. Exatamente. Nos responde muitas questões que a gente tinha dúvida, né? É verdade. Então vamos aproveitar, né, Dal, desse conhecimento, né, tão profundo, tão extenso para nos ajudar na nossa caminhada. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o item 4, que se chama Os Infortúnios Ocultos. Dalvinha, você começa a leitura para a gente? Vou ler. Então, você me avisa quando parar, tá bom? Ah, só o primeiro parágrafo. Tá. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas, ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. Então, aqui o Evangelho vem nos falar que assim, né? Volta e meia acontecem situações no mundo que causam grande comoção, né? Foi o caso da pandemia, é o caso de queimadas, terremotos, né? Situações grandes, né? Que saem no jornal, que são notícia, que comovem muitas pessoas e geram uma onda de solidariedade, né? Em prol daquelas pessoas envolvidas. Mas que também existem os infortúnios ocultos, que são dramas menores, particulares, né, de pessoas que muitas vezes nem saem à rua pedindo ajuda, reclamando, e que
A generosidade sabe descobrir. Olha que bacana, né, Dalva? Pois é, são coisas que a gente nem imagina, né, Lu? A gente só acha que, assim, essas calamidades grandes, no caso de terremotos, que nem houve há pouco tempo um grande, de deslizamentos, né? E outros, né? Como a pandemia também não deixa de ser uma calamidade, né? Sim. E aí a gente vê essas coisas, você fala assim, bom, esse é o sofrimento que a gente está vendo, é o que ele está comentando aqui, né? E os outros que a gente não vê, não é verdade? Exatamente. A gente nem se toca, nem percebe, né? E às vezes está tão próximo da gente, É. muito Enquanto a próximo. gente lia, eu fiquei pensando, né, Dalva, que assim, existem as casas, né? As pessoas se trancam dentro das suas casas e às vezes a gente não sabe, né, o que que as pessoas vivem nos seus lares. Então, muitas vezes a gente se fecha dentro da nossa casa, graças a Deus não nos falta, né? Não nos falta alimento, não nos falta saúde, né? Não nos faltam os recursos necessários, mas e na outra casa, né? Se a gente sabe que tem alguém desempregado, se a gente sabe que tem uma pessoa doente, é nosso papel sair do conforto do nosso lar e ir oferecer ajuda, né? Prestar essa solidariedade, né? Oferecer a nossa generosidade. Verdade, Lu. Porque, assim, né, essas grandes tragédias, essas grandes catástrofes, a gente vê um movimento muito grande de gente, de campanhas, né? Tudo Sim, se mobilizando para ajudar, né? Mas só que às vezes a gente tem um amigo, tem um vizinho que está passando por um problema, muitas vezes íntimo, não é? sim, Que você vê o sofrimento da pessoa, mas a pessoa não quer se abrir, não quer falar, não quer conversar, mas o nosso auxílio vai ser sempre bem-vindo para essa pessoa, né? Seja quem for, né? A gente vê casos assim sérios acontecendo. A gente teve em setembro o mês do suicídio, né? sim, Por que que isso acontece? Isso daí são coisas assim, são esses infortúnios ocultos exatamente. que estão acontecendo com as pessoas e assim, diante dessa pandemia, nós devemos ter muitos casos acontecendo, Sim, porque nem todo mundo sabe lidar com os acontecimentos do dia a dia. De alguma maneira, ela reage e geralmente é no nosso físico, no nosso espírito, não é? exatamente. Adoecem, né? E as pessoas estão presas dentro das suas casas, muitas não podem nem estar saindo, não tem quem possa estar auxiliando a comprar um remédio, a comprar um alimento, né? É nisso que a gente precisa pensar, né? Abrir a nossa mente, porque assim, não precisamos fazer muito, né? Nós precisamos dar aquilo de nós. Exatamente. Dal, você tocou num ponto agora que nem sempre a pessoa que precisa de ajuda precisa de dinheiro. Pode não ser isso, né? A pessoa pode precisar de companhia, a pessoa pode precisar de alguém que as ouça. A pessoa, às vezes, o simples fato de você bater na casa do outro e falar: Ô, fulano, trouxe um pedaço de bolo para você, né? Nossa, Aquilo já enche, né? Você fala, nossa, fulano pensou em mim, né? Que coisa boa. Dalvinha, se quiser bater na minha porta e me oferecer um pedaço de bolo, eu vou ficar radiante. tá legal. É brincadeira, Dal? Não, não, mas tudo bem. Mas é assim mesmo que funciona, né? Por que não levar um pedaço de bolo para alguém que você sabe que não está muito feliz, Sim, não é? Alguém que está passando. Eu escutei uma historinha de uma mãe que tinha um menininho pequeno
e o vizinho tinha perdido a esposa, né? O senhor tinha perdido a esposa. E o menininho foi lá, né? Devia ter seus 4, 5 aninhos. E na volta, ele foi lá, sentou no colo do senhor, né? Ele chorando. E ele ficou lá, do lado, né? Com ele, no colo dele. E aí a mãe dele, quando ele voltou para casa, a mãe dele perguntou o que ele foi fazer lá e o que ele tinha dito para o senhor, né? Aí ele falou assim, eu não fui fazer nada. Eu só fui sentar no colo dele e chorar com ele. Olha só, né? Não é? Às vezes a gente não precisa muito. Sim. Só de fato de você estar lá do lado ali, não precisa falar nada, só mostrar que você está presente, que você está levando um carinho especial para essa pessoa, já é de grande ajuda. Exatamente. Vamos pensando aí, hein? Quem que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer, né? Às vezes uma ligação, são pequenas coisas. Às vezes é um saco de arroz, né? Às vezes é, sei lá, pagar uma conta de água, de luz, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Às vezes a gente não vai ter a solução em nós, mas a gente conhece alguém que pode ajudar. Então a gente pode ser ponte, né? Entre quem precisa e quem pode ajudar. Vou ler um pouquinho aqui, Dal. Tá. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria... Peraí, não. A alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortúnios não são profissionais, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Quer comentar, Dal? É bem aquilo que a gente está falando, né? Que a gente acabou de falar. Que, assim, não precisamos de muita coisa para estar ajudando as pessoas. Mas podemos também, como você disse, servir de pontes, já que eu não tenho de tirar para um alimento, para ajudar nas possibilidades que as pessoas estão precisando, né? Se eu não tenho, eu posso fazer uma campanha, eu posso buscar com alguém para poder auxiliar essa pessoa, né? E quando ele fala aqui da alegria que ela é recebida, Sim. Né? E ela, de forma modesta, ela não ostenta o valor da fortuna dela, né? Ela vem de uma maneira sóbria, né? Em trajes modestos, trazer o que ela proporciona para aquela família. Sim. Não é verdade? Imagina, uma coisa, né, Dal? né? Pode falar, Dal. É uma coisa muito linda, porque assim, eles têm nela a esperança. Ela é uma esperança para tudo. E conforta o pai que está no hospital, né? Que ele fique tranquilo, que ela está ali para tudo o que eles precisarem. Né? Essa senhora... Desculpa, Dal. Não, pode falar. Essa senhora, ela não só faz o bem, como ela sabe fazer, né? Ela não chega toda pomposa, né? Mas falando, olha como eu sou importante, como eu sou rica, como eu posso trazer isso aqui para você. Não, né? Ela tem humildade, né? Ela se arruma
de um jeito que, né, ela até possa parecer igual todo mundo que está ali, né? E ela leva essa ajuda. Ele fala bem assim que ela ela não humilha, né? Ela é generosa na sua atitude. E ela é, que nem a Dalva falou, a esperança para aquela família, porque ela vem acalmar todas as suas dores. Ela ajuda sem constranger. Olha que interessante, né? Então, é um espírito bondoso, né? Que já conhece a caridade, que realiza a caridade de forma amorosa, respeitosa, sem se achar melhor, nada disso. É verdade. São coisas muito difíceis da gente encontrar, né? Porque geralmente, eu vou falar assim de uma maneira geral, muitos querem o reconhecimento, né? E ela, pelo contrário, ela não quer nada, né? Ela simplesmente ela quer ajudar. E assim, é muito legal porque a gente pode, no caso, que nem o dela aqui, né? Você vê, se você fica no momento que você lê, você fica fazendo a cena na sua mente, né? As crianças, o lugar, o casebre onde ela mora, as dificuldades que tem no momento que está passando, né? Ela doente porque provavelmente não consegue, né, fazer nada para ajudar, né? E as dificuldades que a gente vê de quando os filhos pedem um pão, alguma coisa que você não tem para dar no momento. É muito triste, né? Então, eu penso que às vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais no nosso próximo, sabe? E fazer as coisas sem ostentar, né? Eu tenho uma pessoa que ela vem aqui, um senhor, ele vem aqui, ele fala, a senhora quer que eu limpe seu jardim? A calçada, né? A senhora quer que eu limpe sua calçada? Eu falo, hoje não. Ele falou assim, mas eu estou precisando comprar um arroz. Aí eu falei, então tá, limpa a calçada. E ele só recebe alguma coisa que eu dou para ele quando ele faz algum serviço para mim. Só que assim, é aquela coisa, sabe? Você dá além daquilo que ele está te pedindo, porque assim, você vê que ele não está se negando a fazer nada, ele está precisando. Sim. Né? E você, modestamente, você ajuda também. Sim. É uma troca, é uma maneira de não ofender com uma pessoa que você está ajudando, de se sensibilizar, ambas as partes, porque eu me sensibilizo e ele também. Sim. Né? Então, eu vejo assim, se todos fossem assim, eu acho que o mundo seria até melhor, sabe? Porque tem muitas pessoas que se acomodam, que acham que pedir é mais fácil, né? Ele não, ele oferece o que ele tem e eu ofereço o que eu tenho. É uma troca. É isso mesmo, Dal. Excelente. Que a gente possa realmente estender do nosso, né, para o próximo, e que realmente seria ótimo que as pessoas não abusassem, né, da bondade do outro, mas cada um, né, na sua situação, né, cada um na sua realidade, e a gente sempre fazendo o nosso melhor, né, Dal? Pois é. Independente de que maneira for, nós temos que sempre que dar o nosso melhor. Exatamente. Lê para mim, Dal, o próximo? Deixa eu ver se eu acho aqui onde você... graças a esta senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com frio, nem com fome. Irão à escola bem agasalhadas. No seio da mãe haverá um sustento para amamentar o menorzinho.
E se entre elas alguma adoece, a boa senhora, nenhuma dúvida terá de tratá-la em tudo o que necessita. Dali se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação da sua família. Na esquina, um veículo a espera, verdadeiro depósito de tudo o que doa aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta sua crença nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos, filhos de Deus. Quando termina a visita, diz a si mesma: comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite, o cântico das bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Olha só, essa senhora de ar distinto é muito distinta mesmo, viu, Dalvinha? Olha só, ó, ela leva o alimento, né? Que ela leva o agasalho, se for necessário. Se alguma das crianças ficar doente, ela não vai ficar, ela vai cuidar dessa criança com a medicação. Depois que ela cuida da família, ela vai para o hospital tranquilizar o pai que está doente, levando algum consolo e notícias da família. Sabe assim, não é só dar o arroz ali, entregar na porta de casa. Não é, né? É muito mais. É se interessar pela necessidade do outro e ajudar no que o outro precisa. Aí a gente fica olhando assim, lendo tudo isso. Será que a gente vai chegar nesse ponto um dia? Ai, meu Deus, eu não estou indo muito bem não, Dalvinha. Eu acho que vai precisar de várias reencarnações. Eu acho. Eu já reclamo, Dal, de ficar dando as coisas no meu portão. Tem dia que eu falo, nossa, mas outro moço pedindo, mais um. E olha isso, olha esse exemplo. Vou parar de fazer evangelho, Dalvinha. Mas olha, Luciana, isso daqui é a educação do nosso espírito, o evangelho. Né? A gente está se educando, se a gente não se educar, pode demorar muito tempo, não sei, uns são mais rápidos, outros não, mas é uma educação para o nosso espírito, para o nosso, né? Na hora que a gente deixar essa matéria aqui, né? Sermos melhores. Exatamente. Eu chego lá, Dalvinha. Um dia eu chego lá. Então, quando você for receber alguém no portão, querer para dar uma ajuda, você lembra dela. Pronto! Eu vou me sentir, eu vou falar, não, Lu, lembra da senhora distinta. Eu vou falar, ok, senhor. Vou lembrar mesmo. Outra coisa importante aqui nesse parágrafo, Dal, é essa questão que assim, ó, essa senhora que ajuda, né, vários protegidos, várias famílias, ela não pergunta se acredita em Deus, se é católico, se é espírita, se é evangélico, ela não pergunta nada, né? Ela não pergunta nas suas opiniões, né? Para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Então, ela não faz distinção para ajudar ninguém. É verdade. Para ela, é o ser humano que está ali na frente dela que é importante, né? Exatamente. E, assim, a gente vê muitos casos, eu só ajudo se for da minha religião. Eu só ajudo se for da minha comunidade, não é? Eu só ajudo se for do meu grupo, né? E não é assim, né? A gente tem vários exemplos, né? Que a gente deve trabalhar justamente esse nosso lado da caridade, né? E indistintamente, igual ela está fazendo aqui,
sem saber de cor, sem saber de religião, sem saber de nacionalidade, né? Ela só está fazendo o trabalho dela. É isso aí. Tô atenta aqui, prestando bastante atenção nessa lição. Vou ler mais um, tá? Tá. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti. É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Vou ler o último, Dal. Tá. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psyu, disse-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Pois é. É muito interessante, né? Ela leva a filha dela para exemplificar, né? É como mostrando para ela, olha, o caminho é esse, né? E Kardec, ele descreve essa ação dessa senhora rica, que vive de acordo com as exigências do meio social, né? Mas que vai em roupa simples para não ferir a pobreza alheia, né? Em companhia da sua filha adolescente, entregar roupas e alimentos necessários para essa família, para que ela possa continuar vivendo com dignidade enquanto a diversidade durar. Não é verdade? Exatamente. E a citação da filha é muito importante porque, assim, os exemplos, né, Luciana? O exemplo que ela está dando para a filha dela, né? E aonde ela mostra para a filha que a filha também tem que aprender a dar de si, né? Que não adianta a mãe pegar e fazer para ela fazer uma caridade, mas que a filha aprenda a fazer com as suas próprias mãos aquilo que ela possa ajudar. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, é um exemplo que hoje em dia está muito difícil, porque a gente não vê essas coisas acontecendo, não é? Os filhos geralmente estão de um lado e os pais de outro, né? Quando estão juntos, estão todos, cada um pendurado no seu celular, né? Não tem aquele convívio mais de família. Então, assim, muitos lares é assim que passa a sua infância, né? De uma criança que lá na frente, o que ela vai receber? O que ela vai ter para dar? Né? Então, esse exemplo dessa senhora é muito importante. É muito importante até para nós, para que a gente possa entender que através dos nossos exemplos é que os nossos filhos vão seguir suas vidas.
né? Que vão fazer da sua vida ou vão seguir o nosso caminho, porque eu vejo que nossos exemplos são seguidos pelos nossos filhos, né? Até os maus exemplos, Sim, não é? E por que não os bons? exatamente. As palavras, né, Dal, elas são poderosas, mas o exemplo, né, É mais forte. muito mais, né? Uma coisa é a gente falar, não faça isso, não faça aquilo, né? Outra coisa é a gente viver conforme o que a gente prega, o que a gente fala, né? Então, a gente não pode esquecer, né, que a educação dos filhos é a nossa tarefa principal. Quem é mãe, quem é pai, nosso primeiro dever é educar os filhos, né? Depois o centro, depois as outras coisas, né? E educar é dizer não quando precisa, né? É ensinar o caminho certo, é trazer, é colocar religião na vida da criança, né? Muitas vezes a gente se preocupa em levar a criança na natação, no inglês, mas a gente não leva na evangelização infantil, porque o horário é domingo de manhã, porque ele não gosta, né? Não, né? A gente é pai, a gente está aqui para fazer isso, para munir a criança, né, de ferramentas, do conceito, né, de informações, da noção de religiosidade, de espiritualidade. E essa senhora distinta, ela leva sua filha para ver a pobreza na casa do outro, para ver a nossa capacidade de ajudar, né, para plantar essa sementinha de generosidade no coração da filha. E aí ela diz assim: não adianta você pegar do quilo de arroz que eu trouxe, né? Fui eu que trouxe o quilo de arroz. O que Sim. você pode doar de seu, né? O que uma jovem pode doar dela? Aí ela fala o cuidado com o doente, né? Você pode aprender a costurar e fazer uma roupa que vai vestir uma criança, né? Então fica para nós todos esses ensinamentos, né? A nossa possibilidade de ajudar de várias maneiras. Lá no Naufedal tem uma senhorinha, a tia Lúcia, ela costura sapatinho de bebê. E ela sempre deixa na bolsa. Quando ela sai para ir no médico, qualquer coisa, e ela vê uma mãe com um bebê, ela fala: olha, eu fiz para o seu bebê, né? Então, assim, é uma coisa pequena, mas é um carinho, né? É uma coisa dela e ela pode estar dando para alguém que precisa. Realmente, né? É uma maneira de demonstrar o amor pelo próximo, não é? Exatamente. Porque assim, ela já sai com aquilo de dentro da casa dela. Agora você Exatamente. imagina a energia que tem esse presente, com todo Né? amor, com todo carinho, não é Exatamente. verdade? Não é só um sapatinho, Não né? é só um sapatinho. Ali tem amor, né? Ali tem desejo de saúde, né? Do bem. Então, é você dar um pouquinho de você para o próximo, né? Sim, é verdade. E aqui no último parágrafo, Dal, ela fala assim, né? Eu achei interessante que fala assim, ó, que essa senhora rica, ela vive como uma mulher do mundo, né? Sim. Mas muitos não sabem desse trabalho no bem que ela faz, desse serviço de caridade que ela pratica. E aí eu fiquei pensando, né, Dal? A gente tem uma vida secreta, sim, a gente esconde as coisas, mas as coisas erradas que a gente faz, né? Não Sabe? é? Assim, a gente pensa mal das pessoas, a gente às vezes fala mal, a gente às vezes faz o mal, e isso é uma coisa meio Critica. secreta, né? É. Essa senhora, o secreto dela é a caridade. Olha que é outro nível. Não é?
Mas assim, eu lembro a gente lembra, eu lembro da Joana de Cusa, né? Quando ela procura Jesus, que ela vivia em conflito com o marido dentro do seu lar e com todas as posses que eles tinham, né? E Jesus fala para ela que ela tem que fazer, como se diz assim, amar, né? Somente o amor ele consegue transformar todas as nossas dificuldades, né? É o poder do amor, né? O poder do amor que a gente pode estar levando para as pessoas que estão à nossa volta. Né? Exatamente. E ele é transformador. Ele é. Pois é, Luciana, a gente tem uma lição de vida na nossa frente. Só precisamos colocar em prática. Só isso. Só isso. Mas é muito importante porque a gente já sabe o que é para fazer, né, Dal? Ah, sim, sim, porque é que nem eu falo, o Evangelho é um educador de almas para mim, né? Ele vem nos fazendo melhorar a cada dia mais. Às vezes a gente dá uma escorregada, mas isso faz parte do ser humano, né? Sim, Mas a gente tem consciência do que devemos fazer, é isso né? mesmo. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Fazer ao nosso próximo aquilo que queríamos que eles fizessem com a gente, né? E assim a gente vai caminhando e vai se ajudando e ajudando a quem necessita. Exatamente. Gente, a Dalva falou da Joana de Cusa, né? Quem puder, pega lá no Boa Nova, tem uma história linda contando um pouco, né, de uma passagem da Joana de Cusa, porque é uma história é muito emocionante, é muito lindo. Superação, é Fica uma verdade. dica, tá? Para vocês aproveitarem. É Boa muito Nova. lindo. Procura lá, Joana de Cusa. Dal, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer, já acabou nosso tempo? Já estamos indo para o encerramento. Então, Lu, eu fico só agradecida pelo convite, né? Agradecer a todos do Naufec que estão aqui perdendo um pouquinho do seu tempinho para assistir a gente, né? E a nossa mensagem de hoje foi essa, Isso que a mesmo. gente tenha como exemplo essa senhora, né? E quando alguém chegar no nosso portão for pedir algum quilinho de alguma coisa, que a gente lembre dela. Sim, Não é verdade? é verdade. Fazendo da nossa parte. Não é Sim. verdade? Se cada um ajudar um pouquinho, tudo fica mais fácil e o mundo vai ser melhor com certeza. O caminho é a caridade, o caminho é o amor, tá bom? Então, isso a gente não pode fazer que a gente seja a ponte, né? Que a gente Exatamente. consiga fazer uma ligação, que a gente consiga, através de alguém, poder ajudar a quem está precisando. Isso mesmo. E assim, ó, temos ainda a possibilidade de rezar por essa pessoa, né? Fazer a Sei lá, não vontade. posso ir lá, não posso fazer, posso rezar, né? Posso pedir que os amigos do plano espiritual a assistam, e esse pedido é recebido lá no plano espiritual, e essa ajuda é entregue aonde ela precisa, tá bom? Fazer a nossa prece, fazer a nossa vibração, né? Em Exatamente. prol dessa pessoa. Exatamente. Meus queridos, a gente vai encerrando então. Deixo aqui o meu desejo de que estejam todos bem. Amanhã temos Evangelho juntos, tá bom? Às 8. Eu mando o link para vocês. Boa semana para todos. E a Dalva vai fazer a prece para nós, né, Dal? Então vamos nesse momento, agradecendo a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por estarem junto de nós nesse instante, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, que envolva todos nós nesse instante.
que possamos receber através desses amigos espirituais, trabalhadores do bem, nossos irmãos, nossos anjos da guarda, que possamos, Senhor, nesse instante, receber as energias que necessitamos para o nosso físico e para o nosso espírito. Senhor, peço neste momento a bênção para nossas famílias, para os nossos lares, para todos esses irmãos tão necessitados de Ti, que ainda caminham por estradas perigosas. Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Dal, muito obrigada, viu? Boa noite, obrigada. Beijão. Beijo, gente. Fica com Deus. Muito obrigada. Tchau. Tchau.